Aí vem os memes, né? Olha só. Esse meme aqui foi colocado pelo Oleksiy Danilov, que é o secretário de defesa, né? O ministro da defesa da Ucrânia. Ou seja, é o que o cara disse mesmo, os ucranianos fizeram isso para irritar o Putin, para colocar o Putin na parede, para pagar para ver o blefe do Putin. Aqui, ó, mais um aqui, ó. Feliz 100º aniversário, Vlad. Com as velhinhas aqui do negócio. Outro meme, né? Essa rota agora inclui um ferry boat. Não dá mais para atravessar para a Crimeia sem ferry boat. E aqui é outra brincadeira com o Putin. Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Lógico, não podia deixar de ter uns memes do Game of Thrones, né? Evidentemente. O Zaluzhny, né, que é o comandante-chefe do exército ucraniano, Dracarys, e pronto, destruiu o negócio todo aqui, explodiu a coisa toda. Botaram o dragão aqui justamente pelo fato de que o pessoal ainda não sabe exatamente como foi feito. Mas, assim, tudo leva a crer que foi aquele caminhão mesmo. Vamos ver só no futuro se vai ter alguma coisa. E olha só, o Correio da Ucrânia já lançou o selo comemorativo da ponte da Crimeia destruída, né? Ou seja, eles já tinham isso planejado há algum tempo. Bom, vamos combinar, né? O Correio da Ucrânia sabia que em algum momento a Ucrânia iria destruir a ponte da Crimeia. Eles podiam nem saber que era agora, que ia ser agora, né? Mas isso já deve estar pronto lá na gaveta dos caras, lá prontinho para mandar fazer, coisa e tal, há muito tempo. E agora já lançaram o selo comemorativo da explosão da ponte da Crimeia. Bom, uma outra parte dos comentaristas de guerra russo está fazendo o contrário. Então é importante notar isso. Tem muita gente falando aqui, ó, não, realmente é chocante ver a ponte da Crimeia danificada hoje, mas felizmente não houve mortes e o dano estrutural pode ser facilmente reparado. É importante, lógico, descobrir exatamente o que aconteceu e agir de acordo e coisa e tal. Ou seja, o pessoal está tentando minimizar o problema, dizer que não, que dá para consertar a ponte, coisa e tal. E de fato, dá para consertar a ponte, não tem nada que impeça de ser consertada, né? A questão toda isso vai tirar de ação a Rússia, ou a logística por aquela ponte, pelo menos por uns meses. E nesses meses, certamente a Ucrânia vai fazer alguma coisa. Lembra que a gente vem falando sobre a ofensiva em Zaporísia? Pois é. Uma outra coisa que o pessoal levanta aqui é o fato de que ficou várias horas o trem pegando fogo aqui sem incêndio, sem caminhão de incêndio. O pessoal na Rússia, aparentemente, não tem capacidade de apagar incêndios na ponte. Me parece uma coisa muito estranha, né? Deveria rapidamente chegar caminhão de incêndio aqui para começar a tentar apagar esse fogo. A gente sabe que fogo de combustível, assim, desses recipientes, não tem como apagar o fogo. O fogo vai queimar, enquanto tiver combustível no vagão, vai queimando. Mas você esfria os outros vagões para evitar que o fogo se expanda, né? Você esfria para manter as vigas ainda numa temperatura razoável. Quanto menos a viga esquentar, menor a chance dela perder a capacidade estrutural dela. Então, realmente, a demora em agir contra o fogo pode ter sido algo fundamental nessa história, né? E, bom, o cara estava falando lá que vamos consertar a ponte, que não vai ter grandes problemas, mas isso daqui, ó, tá vendo essa fila de carros aqui? É o pessoal querendo abastecer na Crimeia. Quando o pessoal viu a notícia hoje cedinho que explodiram a ponte da Crimeia, eles já sabem que vai faltar combustível. Por que eles sabem disso? Porque sempre faltou combustível na Crimeia antes de construir a ponte. Entre 2014, quando a Crimeia foi invadida pelos russos, os russos não tinham como abastecer a Crimeia adequadamente. Então faltava muito combustível ali. Isso foi resolvido com a ponte da Crimeia. Os russos passaram a abastecer diretamente a Crimeia ali pela ponte, então meio que resolveu esse problema de abastecimento. Só que agora o pessoal da Crimeia lembra disso, 2014 foi há poucos anos atrás. Eles sabem que vai faltar combustível e já estão fazendo filas quilométricas aqui para abastecer o carro, para tentar pegar o máximo de combustível antes de acabar, né?
E o diretor lá da Crimeia, o fantoche russo que o Putin botou ali na Crimeia, ele disse para eles não se preocuparem porque tem reservas para pelo menos 2 semanas. Eu não sei se 2 semanas é uma coisa que dá uma tranquilidade muito grande, não. Lembra, a gente está lá no hemisfério norte entrando no inverno, né? Então, ou seja, esse pessoal aí está preocupado também com isso. A Crimeia, ela é relativamente ao sul, ela não é uma região de clima extremamente frio, como, por exemplo, Kiev e o norte da Ucrânia. Mas é bem frio ali no inverno, tá? Faz bastante frio ali também. O governador da Crimeia também falou que eles vão reativar os ferry boats. Então, para ter a travessia ali, né? Aqui nessa região, aqui é a ponte da Crimeia, os ferry boats atuavam um pouco para cá, ó, nessa região aqui que atuavam os ferry boats, né? Eles vão reativar esses ferry boats, vão voltar a fazer o tráfego aqui. Agora, o que aconteceu nesse meio tempo é que esses ferry boats foram usados para outras coisas, foram levados para outros lugares, porque antes havia um monte de ferry boat aqui, porque antes de haver a ponte da Crimeia, era a principal ligação da Rússia com o território ocupado da Crimeia. Então tinha muito ferry boat, só que a maior parte deles foi tirado de operação, foi usado em outra coisa, sobraram muito poucos, né? Eles vão certamente tentar usar os ferry boats, reativar isso, mas não vai ter a mesma capacidade de transporte, né? Aqui é uma outra imagem de uma outra fila para comprar combustível, mais uma fila enorme. Aqui está a mensagem no Telegram do governador lá da Crimeia, dizendo que eles vão fazer a limitação de mantimentos, só pode levar até 3 quilos por pessoa, né? Então a venda de mantimentos na Crimeia vai ser limitada, porque também é o mesmo problema. Antes da ponte eles tinham um problema de abastecimento ali, porque lembra, a única ligação da Crimeia com o continente era pela Ucrânia. E entre 2014 e 2022, a Rússia não podia passar por aquela fronteira ali do norte, porque evidentemente a Crimeia é um território ocupado, os ucranianos não deixariam ser abastecidos por ali. Então eles vão ter que fazer agora racionamento de comida na Crimeia, né? E aqui é mais um recado no Telegram lá do pessoal na Crimeia, dizendo que tem filas malucas em postos de gasolina para comprar açúcar, cereais, isso tudo, açúcar e cereais já foram retirados das lojas, já compraram tudo. E ele ainda avisa aqui aos residentes de Sevastopol: conheça seus vizinhos, coordenem ações em caso de emergência. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que se preparem para a guerra vai chegar na Crimeia muito em breve, né? Bom, não foi só na Crimeia que teve ataque ucraniano ontem. Aliás, vale a pena a gente falar, não teve nenhuma outra grande avanço ontem na linha de frente. Você pode ver aqui, teve muito bombardeio para cá. Os ucranianos estão naquele reagrupamento, preparação para o ataque a Svatov aqui em Luhansk. E também aqui em Kherson não houve avanço significativo ontem. Parece que estava todo mundo esperando por esse grande evento que aconteceu, né? Mas teve alguns outros ataques. Por exemplo, em Ilovaisk, que fica aqui em Donetsk, aqui ó, houve uma grande explosão aqui, um grande incêndio, justamente numa linha de trem aqui, ó, numa estação de trem. Repara que é um hub que liga várias linhas de trem aqui na região, então foi mais um ataque ucraniano visando limitar a capacidade logística dos russos aqui nessa região, né? Certamente muito trem que vem aqui da Rússia para abastecer a linha de frente foi atingido aqui. Aqui está a imagem dessa explosão. No dia seguinte dá para ver que eles atingiram depósitos de gás, e isso atingiu também a linha férrea aqui, com um incêndio muito grande. Lembrando que o que acontece nesse caso, né? A linha férrea, de novo, é o gás, é o aço recozido, né? Você tem a liberação do combustível, pega fogo. Não é que não dê para consertar, é só substituir esses trilhos aqui. Aqui não é uma coisa demorada de consertar, mas vai levar alguns dias para consertar essa coisa aqui, para eles conseguirem colocar essa linha férrea, essa estação férrea novamente operacional, né? Isso daqui provavelmente foi feito com HIMARS. Não tem muita dúvida neste caso, não, né? Tem mais do ataque naquela região. E hoje cedo teve também em Donetsk uma grande explosão na cidade, na localidade de Mirny. Mirny é aqui, ó, essa outra foguinho que está mostrando aqui no mapa.
bem no centro de Donetsk mesmo, e foi atingido aí por essa grande explosão aqui. Aconteceu agora cedo lá na Ucrânia. Ou seja, tudo indica que isso é parte de um plano. Os ucranianos estão fazendo alguma coisa aqui, né? E isso é o outro passo que muita gente está colocando. Claramente, o objetivo desse ataque à ponte da Crimeia, foi pagar para ver o blefe do Putin, né? Putin não falou que ia usar bomba nuclear, que ia acabar o mundo, não está querendo ameaçar todo mundo. E aí, Putin, vai ou não vai? E o outro, certamente, é limitar a questão do abastecimento do sul da Ucrânia. Então, repara uma coisa aqui, né? Cortou essa ligação aqui, ou dificultou muito essa ligação aqui entre a Rússia e a Península da Crimeia. Se os ucranianos invadirem aqui e tomarem Melitopol, conseguirem fazer essa ligação aqui, ó, até Melitopol, aqui tem um grande lago aqui embaixo, então não tem nenhuma passagem por aqui. Existe uma pequena estradinha aqui, mas é uma estrada muito secundária, difícil de ser usada para coisas significativas. Então, repara, os ucranianos entrando aqui, tomando Melitopol, eles simplesmente cortaram todo esses russos que estão aqui em toda a Crimeia, em toda a região de Kherson, mesmo quem está do lado de cá do Dnipro, está todo mundo cortado, não tem mais como chegarem na Rússia, não tem mais como serem abastecidos, né? É lógico, a gente sabe, não é que não possa ter zero abastecimento, você sempre pode usar avião, tem aeroportos nessa região toda aqui, é uma região muito grande, tem vários aeroportos que podem ser usados para abastecer, pode ser usado ferry boats, pode ser usado um monte de coisa, mas a logística fica muito mais difícil. É exatamente a mesma estratégia que eles usaram aqui na margem direita do Dnipro, eles podem estar usando agora em toda essa região aqui, né? De novo, a gente está especulando aqui, tá? Eu não sei se os ucranianos vão fazer esse caminho em direção a Melitopol, mas a gente tem visto indicações disso nos últimos dias. Segundo os próprios bloggers militares russos, eles têm feito, existe uma grande quantidade de tropas ucranianas aqui nessa região, aqui em Zaporísia, e é possível imaginar as tropas russas aqui ainda estão muito fragilizadas, ainda não estão corretamente abastecidas, ainda não receberam os recrutas novos, então é um momento que seria muito positivo para os ucranianos fazerem isso e garantirem essa separação. Daí você vai ter uma enorme quantidade de tropas russas, inclusive na Crimeia, incapaz de ser abastecida durante o inverno. É isso mesmo que vai acontecer? Não sei. Vamos ver nos próximos dias aí se vai ser isso que vai acontecer, né? Agora, me parece muito claro que os ucranianos estão dando as cartas. Eles estão jogando esse jogo do jeito que eles acham melhor. O Putin começou com esse negócio de não, vou ameaçar usar bomba nuclear, chegou a deixar o Elon Musk preocupado, né? O Elon Musk, não, vamos fazer uma saída negociada para não ter guerra nuclear e coisa e tal. Os ucranianos estão certos que isso é blefe, estão pagando para ver o blefe do Putin. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, lembra, esse daqui é referente ao dia de ontem, então eles ainda não sabem, não tem aqui nada sobre a ponte da Crimeia, mas o que eles apontam aqui é outra coisa que é muito importante também, que fontes no Ocidente e na Rússia reportam fraturas dentro do Kremlin, ou seja, o Putin está começando a ser muito contestado dentro do próprio Kremlin. A gente falou ontem sobre o pessoal militar que quer a cabeça do Shoigu, o pessoal da Duma que quer a cabeça do Gerasimov. Todo o alto comando do exército está sendo questionado e, evidentemente, em algum momento, alguém vai lembrar de questionar o Putin, porque ele é o grande culpado dessa história toda. Ele tem sido mantido meio que isolado aí, mas, no final das contas, ele é o grande culpado disso, né? Então começa a aparecer esses problemas lá no Kremlin, né? Tem um artigo no Financial Times em que eles estão falando que, olha só, a elite russa percebeu que tá liberado criticar o comando das tropas, né? Até um tempo atrás você não podia fazer crítica nenhuma, 15 anos de cadeia, qualquer crítica aos militares russos e coisa e tal, acabou que abriu a temporada de crítica aos militares lá. Então, esse tabu caiu, já tem gente criticando o Shoigu, tem gente criticando o Gerasimov, e lógico que tem gente criticando o Putin ainda dentre os próprios Silovaki, né, a elite russa próxima a Putin, né?
Aqui a notícia da CNN é que 2 oligarcas russos pedem o fim da guerra. Vai depender muito disso daí, tá? Porque o que acontece é que os oligarcas já foram muito poderosos na Rússia. Não são mais tão poderosos como muita gente no Ocidente pensa que são. Porque, na verdade, o Putin subiu ao poder justamente começou a brigar contra os oligarcas, para ter mais poder, para tirar o poder dos oligarcas. Então, hoje, a maior parte deles não tem grandes poderes lá dentro. Agora, existem os Siloviki, que alguns oligarcas também são Siloviki. Esse grupo interno, que é o grupo que dá suporte ao Putin, esse sim, se começar a ter crítica ali, começar a ter problema ali, a gente vai ver em que ponto isso chega, né? Bom, ontem teve dois pronunciamentos muito estranhos, né? Primeiro, o Biden avisando que o Putin não faz blefe e que há risco de um apocalipse nuclear. Existe esse risco? Pode ser que exista. É o que eu falei, o Putin pode ser um maluco. Eu, sinceramente, não acreditava que ele invadiria a Ucrânia. Eu e muitos analistas militares não acreditávamos que ele invadiria a Ucrânia, porque seria uma jogada merda, uma jogada ruim, ele acabaria perdendo, como de fato está acontecendo. De novo, muita gente na Ucrânia, aliás, mas isso é um ponto importante, hein? Eu e muitos analistas do Ocidente não acreditávamos que o Putin fosse invadir a Ucrânia. O pessoal da Ucrânia tinha certeza que ele ia. O pessoal de lá está acostumado, conhece muito mais o jeito do Putin do que a gente aqui no Ocidente. Agora, a situação é, o pessoal da Ucrânia está pagando para ver o blefe, acha que o Putin não vai jogar a bomba atômica, ele está blefando, está tentando conseguir sair dessa guerra com alguma vitória usando o blefe nuclear, né? É aquela proposta lá do Elon Musk, de não sei o que lá, vamos dividir, vamos fazer alguma coisa e tal. Então, ele quer, já há muito tempo que o Putin quer é isso, é um cessar-fogo, é manter as terras, os territórios que ele conquistou, o resto deixa para lá, vamos encerrar essa guerra, vamos fazer de conta que acabou. Isso não é uma opção para a Ucrânia, porque a Ucrânia sabe que isso daí seria só um passo intermediário, daqui a pouco ele vai voltar a guerrear de novo, né? E os ucranianos estão pagando para ver. O Biden diz que não é blefe, que há risco de apocalipse. Vamos descobrir agora nos próximos dias, porque afinal os ucranianos estão pagando para ver o blefe do Putin. O Pentágono diz que não há planejamento russo para uso de armas nucleares, ou seja, embora o Biden tenha falado que não é um blefe, coisa e tal, parece, pelo que diz o Pentágono, que até o momento o Putin não começou a mexer as armas nucleares. A preparação que ele faria para lançar um ataque nuclear seria uma preparação que levaria tempo, não é um negócio simplesmente apertar um botão. Então, não há essa preparação por hora. Certamente a gente teria um aviso disso em algum momento. Quanto tempo levaria? É difícil dizer, né? Uma coisa que aconteceu ontem foi a perda de sinal em antenas da Starlink na frente de batalha, né? E daí, esse tipo de manchete aqui é claramente manchete de Rousseff. É o pessoal que fala, as tropas ucranianas ficaram apavoradas com a queda do sinal da Starlink, não sei o que lá, causou pânico. Não é bem assim não, tá? De fato, o sinal da Starlink caiu em vários lugares ali na linha de frente. Teve até gente na internet falando aqui, não, evidentemente a Starlink caiu na frontline, né, na fronteira da Ucrânia. O Elon Musk deveria explicar o que está acontecendo, ou então ser investigado. E ele falou aqui que o próprio Elon Musk respondeu a uma crítica da Financial Times sobre as antenas dele que estão lá na Ucrânia, né? Ele falou que, olha só, isso foi uma reportagem ruim do Financial Times. O artigo diz falsamente que os terminais da Starlink e os serviços são pagos quando apenas uma pequena porcentagem foi. Essa operação toda custou a SpaceX 80 milhões e vai passar de 100 milhões até o final do ano. Sobre o que está acontecendo na linha de frente é classificado. Olha só. O Elon Musk está dizendo que não pode falar sobre o que está acontecendo na linha de frente. Então está acontecendo alguma coisa, ele não pode falar sobre isso. E aqui o Cossack Gandhi é que respondeu a coisa. Para o seu conhecimento, não tem nada a ver com o Elon Musk. O Elon Musk andou fazendo aquelas pesquisas, aquelas opiniões dele, preocupados com a guerra nuclear, mas não, ele não mandou cortar a Starlink. O que ele descobriu é que elas estavam sendo usadas pelos russos. Os russos estavam usando a Starlink também, porque é melhor do que os sistemas deles de satélites. Então, eles estão fazendo isso para resolver temporariamente as linhas
para deixar claro quem que pode usar, quem não pode usar ali, para evitar que os russos usem a Starlink. No final das contas, o que estava acontecendo é isso. A Starlink é tão melhor do que o que eles têm hoje, lá em termos de internet, que até os russos estavam usando, né? E, inclusive, teve aqui a informação de que agora a Rússia está cega, porque todos os satélites militares foram hackeados e tirados offline a partir de ontem. Aí a gente não sabe se ele está se referindo aqui ao fato de que os russos estavam usando a Starlink, e o que o Elon Musk fez? Ele cortou a Starlink exatamente onde estão as tropas russas, e daí esse é o problema que deu. Eles estão ajustando as linhas ali da frente de batalha para manter os russos no escuro, né? Os russos, aparentemente, estavam usando a Starlink. Ou foi realmente alguma coisa, algum hacking que foi feito e tirou os satélites russos, impediu os satélites russos. E daí, preventivamente, o Elon Musk também cortou o sinal da Starlink, porque os russos já vinham usando a Starlink em alguns pontos. No que cortassem, no que esse ataque à comunicação russa foi feito e tirou os satélites russos do ar, certamente os russos tentariam usar com muito mais frequência a Starlink, e o Elon Musk quis evitar esse tipo de coisa. Então, não sabemos o que aconteceu, mas fiquem tranquilos, o Elon Musk não cortou o Starlink da Ucrânia. O que está acontecendo na frente de batalha é um ajuste por conta desse uso da Starlink pelos russos, e na verdade quem está com muito mais problema em termos de comunicação lá são os russos, né? E realmente quem está com muitos problemas de comunicação lá são os russos, né? Problema de comunicação e outros problemas, né? Realmente é lindo de ver isso. Quem diria, eu fiz vários programas lá atrás falando sobre a ponte de Kerch, quando que a Ucrânia vai fazer alguma coisa na ponte da Crimeia. Olha que lindo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.